É hoje nosso convidado na revista de imprensa, Henrique Silva, diretor artístico da Bienal de Cerveira. Muito bom dia. Obrigada por estar connosco. Depois da análise à imprensa, destaca 3 assuntos. Um deles está relacionado com as bolsas de estudo, que estão com atrasos de 2 meses. Por que é que decidiu destacar este assunto? Bem, efetivamente não é novidade nenhuma que os serviços do Estado muitas vezes falham. Se não é neste aspecto, será nas finanças, será noutro aspecto qualquer. E o contribuinte não pode falhar, não é? De maneira nenhuma, se não paga. Neste caso das bolsas, eu acho que o mais evidente e que é mais, digamos, mais grave é que, efetivamente, o investimento no conhecimento tem vindo cada vez mais a diminuir e não temos, neste momento, uma política que permita, a médio e a longo prazo, ver uma população com conhecimento capaz de desenvolver todos os desafios que as novas tecnologias nos aportam hoje e não só as novas tecnologias, mesmo na vida corrente. Quer dizer, a sociedade tem mudado de tal maneira que, se não tivermos uma população com conhecimento, muito dificilmente poderemos ultrapassar essas barreiras, não é? Portanto, gostava de ver mais investimento por parte do Governo na educação. Exatamente. Mesmo com as atuais dificuldades, considera que isso poderia ser possível? Isso seria um outro Deveria debate. Deveria estar entre as prioridades, não é? O que são as dificuldades são relativas. Muito bem. A vaga de migrantes que chega à Europa é também assunto em destaque na imprensa de hoje. Aliás, tem sido nos últimos dias. Berlim abriu a porta a refugiados sírios. Como é que está a acompanhar esta questão? Sabe que apregou-se muito a globalização. Mas a globalização, eu não percebi muito bem o que é a globalização, porque se nós somos todos iguais com os mesmos direitos, porque é que há esta grande diferença entre europeus ou americanos e norte da África, etc. Porquê? Isso não é globalização, não é? Efetivamente é uma globalização financeira que beneficia alguns, digamos, não é? Isso é mais que evidente. Agora, porque é que há... A questão não é porque é que a chegada dos imigrantes, é porque é que eles têm necessidade de sair de lá. De sair das suas terras, que eles gostam, com certeza, é porque justamente alguma coisa provocou essa saída. Por exemplo, no caso da Síria, é evidente como é que é permitido que um governante, neste caso até um rei, assassine a sua própria população, não é? Como é que é possível? Esses bastidores não vêm na imprensa, a gente não conhece. Ele com certeza que não está sozinho a fazer isso. Quem é que o apoia? Quem é que provoca todo esse caos? É claro que há muitos países que vivem da venda de armas, por exemplo, não é? Vivem, economicamente, beneficiam muito. É claro que se gasta milhões em armas, alguém os fornece. É? Mas essas informações não são transparentes. Não é? E neste caso, os imigrantes, coitados, pagam as favas, como se pode dizer, porque não têm nenhuma informação capaz de lhes fazer valorizar o seu trabalho na sua própria terra e valorizar a sua prestação em relação à governação do seu país, que é o que deveria existir no que se chama democracia, não é? Muito bem, destaca ainda um outro assunto que vem no caderno Educa do jornal I, sobre aprender uma língua estrangeira. Diz o jornal que é um trunfo para o futuro, saber-se mais línguas, mas é muito mais até do que essa vantagem competitiva. É muito complicado, realmente, porque se analisarmos historicamente a língua internacional, aqui há 50 anos atrás, era o francês. Eu pelo menos, quando estive no liceu, já tenho 81 anos, estive no liceu, a língua internacional era o francês. Depois passou a ser o inglês. De repente passou para o inglês, porquê? É claro que é evidente que a Europa está dividida sobretudo em 2 grandes zonas. A zona norte, que é o capital, e a zona sul, que é o conhecimento e a tradição. Não é? Nós temos os países do sul, que são países ricos em cultura, em arte, etc. E os países do norte, que são ricos em dinheiro, sobretudo, não é? Em poder. Não é? Isso já não é de agora, já tem séculos. Não é?
Mas, neste caso, efetivamente, quer dizer, a usurpação do inglês sobre o francês deve-se justamente a esse poder económico, não há dúvida nenhuma. E então, quer dizer que a necessidade de saber inglês é uma necessidade de sobreviver nesta sociedade de competição. É só isso, sobretudo o inglês. E é claro que depois há os outros países que estão numa fase de desenvolvimento, como a China, a Rússia, a própria Rússia, que tem grandes negócios e grandes empreendimentos, embora nesta altura esteja um bocado tremido, mas é verdade que também são línguas que vão aparecer. E em detrimento das línguas intermediárias que era o francês, que ligava, portanto, o sul da Europa, e que a França tinha um papel importante a desenvolver, que era a relação entre o poder económico e a cultura. Ele encontra-se no meio. Portanto, esse papel que ele desenvolveu depois da guerra, para lá iam todos os artistas, cientistas, etc., nos anos 40, 50, porque era o papel predominante da França, a relação entre os dois poderes. Hoje, a França, eu diria, vendeu-se ao norte, sobretudo à Alemanha, e está a fazer um papel um bocado ridículo, a meu ver, em relação aos direitos humanos. Não é? Portanto, esta vantagem de que falamos sobre aprender uma língua está mais relacionada com o poder económico. Com o poder, efetivamente, não há dúvida. Já o apresentei inicialmente, é diretor artístico da Bienal de Cerveira. A Bienal começou em julho. Um mês depois da abertura da Bienal, que balanço é que faz? Eu estou muito contente porque houve realmente uma grande adesão não só do público, mas sobretudo da parte dos artistas. Sabe que uma Bienal, o papel principal dela também é o conhecimento, portanto, apresentar publicamente o resultado do que eu chamaria investigação nas artes plásticas, sobretudo. As artes plásticas e não só, nas novas tecnologias agora. Portanto, o papel da Bienal, mais do que apresentar grandes artistas, grandes nomes, é apresentar artistas que tenham alguma coisa a dizer de novo e que nos mostrem, portanto, ao público e que ajudem, portanto, a compreender melhor as formas de comunicação para além da imprensa e dos jornais e da rádio. Não é? O programa decorre ainda até ao dia 19 de setembro. Até ao dia 19 e mesmo depois vai estar ainda mais algum tempo, porque as escolas vão abrir mais tarde este ano, não é? E, portanto, para dar lugar depois às visitas de estudo, vai prolongar-se um pouco mais. Outubro, com certeza. E o que é que podemos destacar até lá do programa? No programa tem, sobretudo, a participação de 12 universidades, que é muito importante porque são mostras do que fazem hoje na investigação nas universidades portuguesas, a nível de arte. E depois tem uma exposição de tapeçaria da Margarida Reis, que é um espetáculo realmente de tapeçaria contemporânea, mas que portanto, vem, digamos, da nossa tradição, um bocado. Não é? E mais as três homenagens. O Eurico Gonçalves, que é um pintor que participou sempre nas Bienais e que hoje já tem a minha idade, basicamente. O Alcino Soutinho, o arquiteto, que foi um homem muito importante no desenvolvimento do Castelo de Cerveira, que recriou, digamos, uma atmosfera interior. Tem um histórico ligado à Cerveira. E o Dacos, que é um artista belga, que também participou nas últimas 15 Bienais e que foi um homem entusiasta que vinha todos os anos a Portugal para estar connosco, para trabalhar connosco. Esta Bienal de Arte é a mais antiga do país, realiza-se da Península neste momento. Realiza-se desde 1978. E 78. O número de visitantes anda à volta dos 80, 90 mil. É um número que se mantém, que pretende manter? Este ano já passámos os 80 mil. Que até ao fim da Bienal vamos ver se ainda podemos arranjar mais 10 mil. Vamos ver. E este orçamento que ronda os 500 mil euros, de onde é que vem? Ronda, quer dizer, não os temos, os 500 mil euros. Ainda vamos ver quem é que os vai pagar. Mas realmente o custo global anda à volta de 500 mil euros. Muito bem, Henrique Silva, muito obrigada por ter estado connosco e uma boa semana. Os pescadores não aceitam